Me leva a adorar-te, quero contigo viver. A pergunta dessa noite foi: mãe, o que tamanho é Deus? Neste DVD nós queremos cantar a grandeza de Deus. Não Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Hoje é um dia típico de domingo e eu estou dentro da minha casa exatamente como nós planejamos para este dia. E eu queria mostrar para você exatamente o que nós estamos vivendo. Se fosse um dia comum de domingo, aqui na piscina estaria cheio de gente, crianças correndo, as pessoas ali tomando sol, óculos escuros e produtos no corpo, enfim, gente andando de bicicleta, mas dentro desse momento aí da vida, o que aconteceu? Tudo sumiu, não é isso? E aí nós ficamos em casa. E eu estou mostrando para você hoje como é que nós estamos aqui, né? Aqui é a minha sala, temos um gato, né? Tem que ter um gato, tem que ter um cachorro, varanda, sol, e preparamos o ambiente de hoje para que nós tivéssemos esse bate-papo com o pastor depois de um momento assim bem interessante, bem sério, cheio de realidades espirituais, sociais, e é o que eu quero viver com você nos próximos minutos. Entenda que cada lar é uma igreja. Hoje nós estamos fazendo diferente de tudo que nós já fizemos. Já transmitimos culto gravado, já transmitimos culto online, ao vivo, mas hoje coube para nós termos esse momento. Vai ser um momento, eu quero dizer para você, que vai ser uma bênção, tá certo? Eu vou orar e conforme eu disse, estou à vontade na minha casa. Tá bom? E eu espero que você fique à vontade na sua. Mas aproveite aí agora para mandar os seus convites, porque nós vamos estudar a Bíblia, vamos orar, vamos ter um momento bonito de ceia e dentro aí do ambiente de casa. Tá bom assim? Que bom ver você, que bom ver vocês, que bom que nós estamos juntos hoje, tá certo? Então eu quero começar orando, pedindo que Deus esteja abençoando a nossa vida neste tempo que nós vamos passar juntos aqui. Não vai ser um tempo longo, mas vai ser um tempo que vai mudar a sua história. Isso eu vou dizer com toda certeza. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Se estiver perto de marido, filho, mãe, sogra, nora, neto, abençoa essa vida aí agora, tá certo? Abençoa agora, para que Deus já esteja falando, curando, tá certo? Vamos viver esse momento desta maneira. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja agora agindo dentro das nossas casas, agindo aqui dentro da minha casa, agindo nas casas que são da tua igreja, agindo nas casas que convivem conosco, dos nossos parentes, onde eles estiverem. Que o teu nome seja glorificado agora, que o teu poder seja exaltado agora, que a tua presença seja sentida agora, que a cura seja processada agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, tá certo? E eu quero viver esse momento exatamente assim, trazendo para você aquilo que Deus está fazendo,
aquilo que Deus está agindo, a maneira como Ele está trabalhando na vida, nas histórias, trabalhando na vida, nas histórias. Um acidente aqui, pode falar. Virou. Em cima. É o trabalho online. Espera aí, tá? Aqui, ó. Vamos continuar. Espera um pouquinho. Não. Estamos aqui, tá? Ficou branco. Tá certo. Voltou. Tá voltando. Voltou. Voltou. Estamos aqui. Deixa eu só... Já que estamos dentro de um momento de informalidade, põe aqui. Virou. Põe aqui. Não, amor, deixa assim para a lente. Estamos aqui arrumando. Pronto. Tudo certo? Tudo certo. Como é que estamos aí, pessoal? Alguém pode dar um feedback para mim? As pessoas estão agradecendo que você está bem. Tá tranquilo, pastor, acontece. Ao vivo é assim. Não, é ao vivo e doméstico. Ao vivo e doméstico, tá? Estou dentro de casa. Então, olha só, meus amigos, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Eu disse que esta manhã, com toda a informalidade, ela vai ser uma manhã marcante para você, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. E eu escolhi para refletir aqui hoje Mateus capítulo 7, versículos 24 a 28, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Bem, deixe-me fazer uma reflexão com você da seguinte maneira. Quando a quarentena começou, 15 de março é o meu referencial para você, o que aconteceu? Eu quero trabalhar aqui hoje as fases que nós vivemos e estamos vivendo. A primeira fase, quando nós começamos a quarentena, nós estávamos todos saudáveis. E aí as pessoas foram para dentro de suas casas e tinha gente fazendo exercício, ginástica, postando vídeo na internet e as mais variadas situações, não era assim que a gente via em março? Então, e gente dando receita de bolo, de comida, enfim. Era uma fase que nós estávamos todos saudáveis. E aí começamos a viver a quarentena. Depois nós viemos para a segunda fase. Qual foi a segunda fase? A segunda fase foi a fase dos problemas sociais. Aí o dinheiro acabou. O que aconteceu? Pessoas ficaram desempregadas, empresas foram fechadas e olha que a quarentena ainda nem terminou. E ainda não tem prazo de terminar. Mas as pessoas começaram a viver esse ponto de questões sociais. Pessoas começaram a passar necessidades, pessoas começaram a ter as suas contas sem pagar,
pessoas começaram, e quando eu digo pessoas, estou dizendo milhares, não estou dizendo uma, duas, não estou dizendo gente da sua família, da minha, da igreja, não, estou dizendo da sociedade. Então, os problemas sociais se instalaram na fase número 2. Aí veio a fase número 3, que é a fase que nós estamos vivendo agora. Qual é a fase número 3? É a fase da doença. A doença, então, se aproximou de nós e começou a nos pegar. Pegou a mim, pegou pessoas da minha família, pegou pessoas ligadas a mim, pastores, começou a pegar agora as pessoas ligadas à igreja. Nós temos pessoas internadas, nós temos pessoas que estão atravessando momentos muito difíceis. E este tempo é um tempo que, se você diz assim, pastor, e você lembra que quando eu comecei a trazer as minhas primeiras mensagens sobre quarentena, sobre reclusão, sobre confinamento, eu vim fazendo a projeção de alguns caminhos que nós estamos exatamente dentro deles. Então, a percepção que Deus me deu se instalou de maneira assim bem exata, objetiva, ao longo do percurso. Então, nós estamos vivendo hoje uma fase que é uma fase muito difícil. Ela vai ser uma fase de muito trabalho, de muito medo para muita gente. Por quê? Porque agora você vai ver pessoas, situações, porque a doença, o vírus está chegando aonde? No pico. Está chegando no pico. E essa fase precisava acontecer, nós estávamos esperando por ela. Então, eu não vim aqui falar de política, não é o meu propósito, o meu objetivo. Então, quando diz assim, o sistema de saúde vai dar um colapso, nós já tínhamos um sistema de saúde ruim, com gente em corredor de hospital, muito antes de coronavírus. Não tinha vaga em CTI muito antes disso. O que aconteceu e o que vai acontecer agora é que, de fato, agora vai ter um volume muito grande de pessoas procurando os hospitais em todos os lugares deste país. E eu quero lembrar isso para você. Agora a doença vai ficar perto de nós, vai ficar talvez dentro da sua casa. Esta é a fase. Bem, nós esperamos que daqui a algumas semanas, não sei quantas, 1, 2, essa curva mude. E aí nós estamos indo para o caminho de recuperação. É aqui que eu quero entrar. Então, eu deixei para você as três fases que nós estamos vivendo. Saudáveis, problemas sociais, doença. E a minha fé, a minha leitura é de que isso vai mudar nos próximos dias, porque é o curso natural de uma epidemia ou de uma pandemia, de uma situação, de uma peste, de uma praga. Né? O vírus, o problema veio com força, atingiu o pico e agora vai cair. Deus vai fazer isso. Por que eu escolhi esse texto? Porque, vivendo esse cenário, isso me deu a seguinte leitura. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de pegar um problema, qualquer que seja, uma doença, uma tragédia, um momento da sociedade, e transformar isso aí na sua moradia. Não é assim? Na sua moradia. Tem gente que mora no problema. Tem gente que mora na tragédia. Tem gente que mora na desgraça. Tem gente que mora no problema humano. Hoje, você tem algumas realidades que nunca serão tiradas de você. Quando você chega e diz assim, quando alguém chega e diz assim, o que é que você viveu? Eu estou saindo agora de dias muito sombrios, de dias muito difíceis, que se eu fosse, inclusive, fazer uma avaliação, na primeira vez que eu fui dentro de um hospital aqui na Barra, um cardiologista me deu uma palavra de que eu estava com estresse.
E eu vim para minha casa, me prostrei na cama, e se eu dependesse daquela palavra dele para viver, teria acontecido uma tragédia, porque eu tinha um problema que ele não soube identificar na hora e eu comecei a viver os meus dias como se eu tivesse outro tipo de problema. Eu estou com estresse. A Marisete me perguntava, o que é que você tem? Eu tenho estresse. As pessoas me perguntavam, eu dizia assim, eu tenho um estresse. E aí, esses dias sombrios se transformaram em dias de muita intensidade, tá certo? Muita intensidade, e eu tive que exercitar muito a minha fé. Eu dizia dentro da minha cabeça assim, Senhor, eu preciso reagir. Eu preciso reagir, eu não moro no problema. Eu não moro na desgraça. Quando você começa a pensar aonde é a sua base, eu disse que nós temos algumas realidades que ninguém vai tirá-las de nós. Primeira realidade, ninguém vai tirar o chão que você tem. Já pensou nisso? Ninguém vai tirar. E diz o texto que nós temos uma rocha. O Senhor é a minha rocha, disse Davi. Então, se você tem uma base que é uma areia, aí sim, na hora que acontecer o problema, aqui agora está chovendo, se você tiver uma casa sobre a areia, diz o texto que na hora que a chuva vem, vai levar a sua casa junto. Jesus usou essa metáfora de forma assim sábia, habilidosa. Ele tinha essa capacidade de traduzir os problemas em situações muito práticas. Esse é o método de Jesus. Então, primeiro, nós temos um chão que ninguém vai nos tirar. Amém? Segundo, nós temos uma verdade que ninguém pode tirar de dentro de nós, que é a nossa fé, é a verdade do Evangelho. Não pode acontecer o que acontecer. Você pode ter perseguição religiosa, você pode ter prisão, você pode ter doença, você pode ter mudança de política, você pode ter tudo. Essa verdade ninguém tira de dentro de nós. Por quê? Porque ela diz respeito à nossa fé. Por último, diz o texto que quando nós fazemos a nossa casa na rocha, nós temos condições de sobreviver. E é isso que é o grande tema do momento de hoje. Então, se eu estou dizendo para você que nós vamos agora entrar, porque nem é uma palavra exclusiva minha, mas é a realidade do momento do vírus aí, da pandemia, esse é o momento, não tem para onde a gente correr. Nós vamos entrar agora em dias de muitas dores. Dias de muitas dores. Nós precisamos estar aonde? Nós precisamos estar na presença de Deus. Então, guarde essa palavra com você hoje. Guarde esta lição para você hoje, de que a sua vida tem uma base firme. É a rocha. Que dentro de você tem uma verdade que ninguém pode tirar. E por último, que dentro de você que você está na presença de Deus e da presença de Deus você não pode sair. E aí, nesses dias, meus amigos, eu estava pensando tantas vezes como é que nós vivemos os dias sombrios e fazemos com que a palavra de Deus se transforme dentro de nós. Eu disse para você, algumas vezes eu estava sentado na minha cama, 3 horas da madrugada. Parecia que a noite não tinha fim. E eu olhava pela janela, você viu aqui o cenário que eu mostrei, um cenário tão lindo. E eu dizia assim, Deus, eu preciso de um milagre. Esse é o caminho do crente. Nós sempre vamos depender de um milagre. Eu espero que hoje esteja acontecendo um milagre dentro da sua casa. Eu espero que hoje esteja acontecendo cura dentro da sua casa. Não tenha medo de viver esses dias de dificuldade. Esses dias que já se instalaram.
e que vão se intensificar. Mas nós estamos firmes na rocha. O Senhor é a nossa rocha, disse o salmista. Tu és o meu rochedo, tu és a minha salvação. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, grandemente no dia de hoje. Amém? O que é que as pessoas estão dizendo aí, Marisete? Dizendo amém, precisamos ficar na rocha. Estão felizes, agradecendo pela saúde do pastor, orando um pelos outros, Bruno Batista, Luciano, tantos que estão aqui, mãe da Liane, todos dando glória a Deus e acreditando que a firmeza é na rocha. Amém. Nós não temos outro recurso. Não é dinheiro, não é política, não é religião, não é estratégia, é fé, é simplesmente fé, entende? Nós não temos outro recurso. Eu escrevi uma mensagem num grupo aí para uma pessoa dizendo isso, que basta uma palavra de Deus. Então nós vamos sempre pedir, Senhor, libera uma palavra para mim. Senão, nós vamos viver de quê? Nós vamos viver de mentira. E nós precisamos viver de verdades, tá certo? Quero só fazer uma referência que eu disse para uma pessoa outro dia. Acho que quando passar essa fase aí, eu vou pegar o resultado do meu exame e botar numa moldura. Não é brincadeira, não. Vou botar numa moldura e vou botar numa parede no meu escritório, em algum lugar. E alguém diz assim, mas pastor, para que isso aqui? Eu vou dizer assim, porque esse foi um tempo difícil que Deus me sustentou. Sustentou na fé. Tá certo? Vamos nos preparar para nós vivermos o momento da nossa celebração da ceia, ceia virtual, ceia online, mas ceia ao vivo, não é? Então, vai aí na sua casa agora, ainda dá tempo de você mandar uma mensagem para alguém, para os seus parentes, para os seus amigos, nas suas redes sociais e dizer assim, olha, pastor está online, pastor está ao vivo agora, nós estamos nos preparando para que vivamos o momento da ceia. Eu vou dar um tempinho aqui justamente para você se preparar, para você chamar pessoas, tá bom? Então, no silênciozinho, enquanto a gente ouve a música aí do Cláudio Claro, Jesus, o pão da vida. Faça isso. Compartilhe com pessoas. E eu espero que esse momento que nós vivemos aqui tenha sido agradável. Ainda vamos viver a ceia e pedir que Deus nos ajude. Hein? O microfone está aí. Tá ótimo. Ok, meus irmãos. Vamos nós aqui com a nossa celebração da ceia. E eu quero fazer exatamente o que Jesus fez em Lucas capítulo 22. A Bíblia diz assim, e Jesus lhes disse,
Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e dando graças, disse: reparti-o entre vós. E tomando o pão, fez o mesmo gesto, e mandou que os seus discípulos fizessem isso em sua lembrança, que fizessem isso ao longo do caminho, ao longo do percurso, enquanto nós estivéssemos no mundo como igreja. Tá certo? É o que nós vamos fazer agora. Pega aí o seu pão, aí na sua casa, e eu tenho dito para você pegar e tirar fotos da sua família, tirar fotos da sua ceia, tirar fotos desse momento. Tira uma foto minha aí na tela do seu celular, manda para mim, manda nas redes sociais. Vamos encher as redes sociais hoje de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, tá certo? De uma palavra de entusiasmo. Pegou o seu pão. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Comamos o pão segundo a ordem de Jesus. Nós vamos fazer o gesto do cálice. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse aos seus discípulos: isto aqui é o novo testamento no meu sangue. É o novo pacto no meu sangue. É a nova aliança. É para que você esteja vivendo agora o quê? Na dispensação da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não estamos mais vivendo debaixo de sangue de animais. Nós não estamos vivendo mais debaixo daqueles rituais do tempo de Moisés. Nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus. Então, aí na sua casa, nesse momento, eu quero convidar você para que bebamos do cálice. Amém? E aí? Nós já vamos caminhando para o encerramento, né? Encerramento desse momento de comunhão, de crescimento. E antes, porém, de orar e de terminar, mais uma vez, Marisete, dá uma olhada para mim. O que as pessoas estão dizendo aqui? Lembrando, libertos pelo sangue, gratos pelo sangue de Jesus, dando glória a Deus. Deus é Deus e jamais vai desamparar os seus escolhidos. Todo mundo vai reafirmando a fé, reafirmando a unidade na Igreja Batista Carioca, reafirmando o quanto tem sentido o socorro de Deus nesse momento e dando glórias. Amém, amém e amém. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. E eu quero, antes de orar, lembrar a você que nós estamos aí insistindo, não é? Para que as pessoas respondam dentro aí da fidelidade. Eu sei dos apertos, mas nós não estamos falando de fé. Você precisa dar o seu dízimo, você precisa dar a sua oferta, você precisa participar da vida da igreja. As nossas realidades não estão paradas, os compromissos não estão parados, nós estamos atendendo muita gente, atendendo muitos necessitados e as contas continuam, né? Elas não deixaram de vir, conta de energia, conta de água, conta de telefone, aluguel, os tributos, os salários dos funcionários, nada disso parou e nem vai parar. O que parou foi, de fato, a resposta de muita gente. E eu quero que você diga assim: Senhor, não posso ficar ausente agora. Não posso ficar à parte agora. Agora é hora de viver na Tua presença. Então, nos ajude. Faça isso diante de Deus, tá?
Aí hoje nós não temos esse recurso, mas você tem o recurso nas redes da igreja, no site da igreja, a conta da igreja, a agência 1309 do Bradesco, conta 109-250, dígito 2. Você tem no site da igreja o recurso de usar lá os seus cartões direto na conta. Você pode passar durante a semana na igreja, no horário comercial. Nós temos lá um horário reduzido, mas nós temos de 10 horas até as 16 a secretaria da igreja funcionando, uma funcionária. Você pode combinar com o tesoureiro da igreja, que é o Gediael, só não pode deixar de cumprir com aquilo que é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade do crente. Se nós amamos a nossa igreja, se nós amamos o ministério, precisamos responder. Então vamos orar e nós já vamos terminar esse momento aqui. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você. Sobre hoje à noite, ainda não sei. Mas, né, de repente, quem sabe a gente pode bater um papo bíblico, somente um bate-papo bíblico. 19 horas abrir aqui um estudo bíblico informal, como se fosse uma live comum. Né? E eu estou bem, estou bem. Na verdade, já passei da minha quarentena. Desde que eu ouvi lá que eu estava com estresse, para hoje, né? Já tive o diploma de positivo e já estou saindo da minha quarentena. E agora é somente recuperar a minha força 100%, tá bom? Mas eu estou muito feliz. Vamos orar e vamos terminar esse momento. Senhor, muito obrigado por esse dia. Porque nós estamos dentro das nossas casas e as nossas casas estão sobre a rocha. Tu és a nossa rocha. Se há hoje pessoas que precisam, nós estamos nos lembrando somente do Bruno e do Luciano, mas eu sei que existem outros. Oramos pela família da irmã Edinalva, um momento difícil que viveu. Oramos por aquelas famílias que estão hoje sem condições, pelas famílias que estão atravessando esse momento de dificuldade tão gritante. Fica conosco. Tu és a nossa rocha. É a oração que eu faço, agradecido, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Desliga o vídeo ao vivo.